Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kill e esse é o podcast onde a gente tem o compromisso com a conversa, mas nem sempre com a verdade, beleza? Boa noite, pessoal do Batedeira Cast, aqui é o Jorge. E hoje nós vamos pegar leve, né? Hoje a ideia é pegar leve aqui com vocês, conosco mesmo, né? Será? Será que é leve? Nunca se sabe, né? Eu não sei se é pegar leve, porque, cara, se tem uma coisa que cansa é viajar. É gostoso, na ida tá bacana, mas chega uma hora que você fala assim, nossa, cara, que bom que eu vou estar voltando pra casa. Não tem isso? Tem. Acredito que muito tem a ver na fase da tua vida que tu viaja, o objetivo que tu viaja, com quem tu tá viajando, sabe? Porque se tu te descuidar, tu vai viajar nas tuas férias, via de regra, e tu não vai descansar nada. Entende? Então, a questão da viagem, de tu abordar a viagem dessa forma, é de que tipo de viagem que tu vai fazer. Mas aí tem um descanso mental, né, que a gente chama, né? Mas será com 4 crianças ou brigando com um casal, né? Porque às vezes tem sempre esses estereótipos, né? Mas não é, então, casal viaja com criança e se estressa mais. Não, mas pode ser que um casal que não tenha filhos também se estresse, né? Se estresse muito um com o outro o tempo inteiro. Então, cara, que tipo de viagem? Eu acho que eu começaria por aí, cara. Que tipo de viagem o cara tem que fazer? Quantas vezes eu já viajei sem ter isso? Tá, mas você já morou fora? Já. A gente tá morando nos Estados Unidos hoje. Você morou fora do país, do Brasil. Eu morei fora do Brasil também. Coincidentemente, você morou na Inglaterra e eu também morei na Inglaterra. Quase no mesmo período, né? Quase no mesmo período. Acho que foi isso, separado né? por um ano, talvez. Eu peguei os como é que é? As bombas lá. A bomba de 2005. De 2005, eu tava 2005, no metrô? Foi no metrô? Teve no metrô e no ônibus. Eu já não tava lá. Você não tava lá mais lá não, né? Não. E tu te lembra do dia? Eu lembro do dia. Eu, coincidentemente, acreditem ou não, né? Nesse dia eu não fui para a escola de inglês. E uma das bombas que estourou no ônibus era o ônibus que eu pegava para voltar da escola de inglês para lá o albergue que a gente estava ficando. Só que a bomba explodiu antes, porque ela era para explodir lá perto do ponto do metrô mesmo, da estação de trem. Então, só Te lembra a estação? acho que é King's Cross, se eu não me engano. Tradicional, né? Ele saía de lá, aí virava na avenida, que era a avenida da minha escola de inglês. Não era bem na avenida da minha escola de inglês, a gente tinha que caminhar até ali para poder pegar o ônibus que levaria a gente até o ponto mais próximo da nossa casa, que é de uma outra estação de metrô. Então, ele saía ali, virava à esquerda, né, e a gente entraria ali no ônibus e seguiria a viagem até em casa. Só que a bomba foi antes. Então, assim, eu já não estaria, mesmo se eu tivesse ido para a escola, eu também já não estaria. Então, pode falar qualquer coisa aí e tal, né, que foi protegido. Não, porque já estaria, já não teria problema mesmo. Porque Misticismo. A bomba explodiu antes de chegar no nosso ponto, que era o ponto da escola. Mas cara, Londres, bicho, a gente andava pra todo lugar, cara. Tu morava em qual zona? Tu morava muito gaúcho, mas tu morava em qual zona? Assim? Eu morava ali perto da Marylebone Station. Zona 2. Zona 1, cara. Zona 1, Zona 1. Eu nunca morei na Zona 1, sempre morei em Zona 2 ou 3 também. A gente só descia eu não lembro agora. O nome já tem muito tempo isso, cara. Assim, né? Ele tem que fazer com sotaque, né, também, né? Não pode falar, não pode errar a rua assim, né? Não pode errar a rua, mas cara, era uma retinha, a gente pegava, descia, era descida, inclusive, era fácil pra ir no Hyde Park Corner. Que é o lugar onde o pessoal vai pra se reunir, ficar tomando sol. Porque em Londres tem isso, né? Sai um solzinho porque as lagartixas brancas tudo vai pegando sol, né? Estirado no parque ali. É muito bacana, cara, muito bacana. E era pertinho, entendeu? Era coisa assim de 25 minutos, caminhada. Bem perto do Hyde Park. Então assim, Zona 1 mesmo. Esqueci o nome
da rodovia, Até eu lembro. né, que sobe ali, mas era muito tranquilo, cara. Londres era bacana, eu gostava de Londres. Eu morei só 6 meses ali, depois a gente foi pro interior da Inglaterra. Mas em Londres foi ali de abril de 2005 até setembro do mesmo ano. Aí a gente mudou pro interior. Ah, tá. Tu ficou um ano quase. Ficou 6 meses, a gente mudou pro interior, porque daí a gente conseguiu um trabalho na fábrica de carro, né, do Jaguar Land Rover, e fazendo sistemas, né, ali. E ali nós moramos eu morei ali até ir embora da Inglaterra. A minha irmã que depois mudou pro sul de... uma cidade ao sul de Londres. Ao sul de Londres. Crawley. Crawley. Então, lá a pronúncia seria Crawley. Né? Que a gente pronuncia da forma que os brasileiros falam, né? Mas é isso, assim, a gente morou bastante tempo ali na Midlands, né? Que é naquela região central ali, perto da cidade do Shakespeare. Da nossa casa até a casa do Shakespeare, de carro eram 15 minutos. Era perto. Então, assim, todo mundo que ia pra lá tinha um castelo na cidade. A gente ia no castelo, todo mundo que ia visitar. Ah, vamos no castelo, leva no castelo. Ah, vamos no Shakespeare, vamos no Shakespeare. Então, a gente tinha Você já sabia de cabeça a já. A gente era tempo, sócio do. Porque você podia fazer um membership. É porque lá. não tinha o Waze, né? Não tinha o Waze. Não. Tinha. Depois de um tempo teve, né? O GPS da TomTom. Mas a gente tinha membership, cara, desses locais, que você podia comprar um membership porque o pessoal sabe que vive de turismo, né, esses lugares, né. Então a gente comprava o membership, que durava um ano inteiro, porque tinha sempre gente visitando, né, de fora. E aí não precisa pagar para entrar, porque se você tem um cartão, você é sócio, você é membro do negócio, você só passa o cartão e entra, entendeu? Era bem bacana. Tive a oportunidade de viajar para a Europa inteira. Não a Europa inteira, porque eu acabei não viajando para a Europa inteira. Primeiro no Reino Unido. O que tu conheceste lá no Reino Unido? Puta merda. Mas em geral, primeiros 5 países... Vamos chamar de países aqui, né? São 5 países, né? A Inglaterra, Escócia, País de Gales e as 2 Irlandas. Mas assim, parte do Reino Unido só são 4, né? Que é só a Irlanda... Sim, mas eu digo... do norte, né? Se não me engano. O nome principal é Grã-Bretanha. Great Britain, Grã-Bretanha, isso aí. Que são esses 4. Então, assim, eu visitei, eu não fui na Irlanda. Na Irlanda... Eu não fui. Tinha que pegar o ferry e tal. Não sei o motivo do qual eu não fui, simplesmente a gente não foi visitar. Mas a gente foi no País de Gales, a gente foi na Escócia. A Escócia é lindo, cara, é lindo, lindo, lindo. Tinha um cara que trabalhava com a gente, já era bem mais velho que a gente. E ele tinha casas para alugar. E aí, só que essa era uma casa na Escócia, e ele era escocês, mas era uma casa no interior ou no Glasgow? Na cidade, em Edinburgh. Edinburgh. Que é Edimburgo, né, em português. Cidade, né? Pronuncia Edinburgh. E aí lá, ele tinha essa casa, que era uma casa de temporada. E ele falou, vocês querem ficar lá na casa? Fica de graça e tal. Deixou até uns presentes lá, umas comidas escocesas, um negócio meio maluco e tal, pra gente experimentar. Muito louco, a gente ficou meio assim e tal, pra comer. Mas comemos, experimentamos ali um pedacinho e tal. Não era muito gostoso, não. Cara, eu sei disso, eu passei Mas é por causa do nosso paladar, cara. Eu passei um Réveillon em Edinburgh. Em Edinburgh, como eles chamam, né? Edinburgh, Cara, pra ter uma noção, naquele castelo, né? O noivo ia ser naquele castelo e o Erasure ia tocar. Lembra da banda Erasure? Da década de 80 e 90? Eu sou horrível com o nome de banda, essas coisas. Se tocar a música, tu sabe, né? Give me a little respect. Give me a little respect. Ok. Então, tive aqui que demonstrar toda a minha habilidade, minha talento impressionante. Que voz! Né? E, cara, fazia parte da minha adolescência, né? Cheguei lá, choveu, nevou muito, choveu muito, ventou muito. Tiveram que cancelar o show, cara. Não. E aí não tinha onde comer. Nós ficamos em filas homérica, assim, pra entrar num restaurante, né? E aí, quando tu chega lá, cara, c'est la merde. Cara, que é comida de cachorro. E a ignorância, pelo menos minha, né? Eu não consegui olhar, comi. Não vou comer isso aqui, né?
Na prisão lá, meus amigos na prisão, ficou melhor, né? Mas foi ignorância, né? Foi ignorância minha. Ele tem amigo na prisão aqui, ó. Já vamos descobrir isso aí. Conta pra nós, conta aí, que a minha amiga, seus amigos na prisão, que é o melhor. De qualquer forma, né? Então eu entendo o que tu quer dizer quando se trata de... Mas assim, ele fez de bom grado, né? Ah, claro. Principalmente que a gente não pagou pra ficar, a gente ficou uma semana lá, não sei. Meus pais estavam lá e a gente foi no castelo. E do lado do castelo ali tem uma fábricazinha de uísque, né? Descendo na rua do castelo, dobrando ali. E bem bacana, a gente foi lá, fizemos degustação de uísque. Meu pai ficou maluco, né, cara? Ele conhecendo esse negócio todo, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. A gente foi a Glasgow? A gente foi a Glasgow, a gente passou por Glasgow, a gente foi em... Cara, não posso falar em tudo, porque Tu dirigias dirigindo, Dirigindo, tu mesmo foi. É. Cara, como é que foi a tua adaptação pro teu lado, pro lado direito da direção, cara? Zero. Foi assim, essa história é bem interessante. Zero significa que até hoje tu tem problema. Não. Zero problema. Ah, tá. É que eu falei, qual foi a adaptação? Minha adaptação foi zero. Então se quebrou todo. Zero no nível de grau de problemas. Sim. Zero sendo sem problema nenhum e 10 problema algum, né? Zero. A minha irmã, a Camila, ela começou a trabalhar umas 2 semanas antes que eu no mesmo... Porque assim, ela fez a entrevista, passou na entrevista. Ela passou na entrevista e eles estavam contratando mais programadores. E ela falou assim, o meu irmão também é programador. Aí, beleza. O cara foi lá, me entrevistou e falou, só que eu tô com uma viagem marcada, porque a gente fez um tour, a gente fez Oktoberfest na Alemanha, eu e mais 2 amigos, né? A gente fez um tourzinho. Então assim, ela começou 2 semanas antes, contrataram minha irmã, né? Me contrataram. E eu falei, só que eu só consigo começar no dia tal, porque eu tava na viagem. E eu até voltei 3 dias antes, que era para eu começar numa segunda-feira, senão eu ia ter que começar, porque para economizar dinheiro a gente não comprava passagem de avião nos finais de semana, que era mais caro. Lá tem uma empresa aérea na Inglaterra que você paga $1, dependendo da passagem, sabe? Então a gente foi com $1, a taxa do aeroporto era 28, dólar não, libras, né? Era 28 libras, mais... Uma libra naquela época valia 7 milhões de reais, só para lembrar. Quase isso, tira os milhões, era 7. Era 7 era 1 para 7, né? Era muito alto, cara. Hoje o que é? 1 para 6? Hoje deve estar 1 para 6, mais ou menos. Né? Chegou a baixar, chegou a bater 1 para 3, cara. Mas tu vê... Na época que eu morei lá, em 2009, 2010, por aí, chegou a bater 1 para 4. São 18 anos, né, na verdade. Essa relação permanece a mesma, né? É porque a inflação no mundo inteiro, né? E aí depende da economia, qual economia que está mais vibrante, né? E é por isso que tem a flutuação do câmbio. Mas, voltando lá, aí a minha irmã pegou o carro e ela se atrapalhou inteira. Ela dirigia na contramão. Eu acho que não chegou a dirigir na contramão, não. Ela chegou a virar na contramão, o cara buzinou, ela desesperada, né? Porque a tu fizeste aula ou tu chegasse na carteira e foi fazer? Não, passou na carteira direto? A gente teve que tirar a carteira, né? Por causa do seguro, do carro. Certo. Senão era muito caro. Com carteira internacional era muito caro. Quando eu cheguei, ela falou assim, Ailton, pelo amor de Deus, dirige. Ela foi me buscar no aeroporto. E aí, eu entrei no carro, engatei a marcha aqui com a mão esquerda, porque lá, né, a marcha com a mão esquerda, e fui. E eu vou falar, porque assim, como lá na Inglaterra os carros também são manuais, assim como no Brasil, diferente dos Estados Unidos, aqui é tudo automático, né? Lembra que carro que era? Era um Ford Mondeo, preto. Sim, tô ligado. Né? E aí... Um Ford, né? Ford Mondeo. Americano. Americano. Ford Mondeo preto 2003. Ele tinha... novinho. Ele era 2 anos e pouco de uso. E aí... Eu entrei no carro dirigindo e a minha irmã ficou puta, né? Ela brava do meu lado assim, falou assim, eu passo 2 semanas dirigindo e eu tô errando até hoje. E você entra no carro e não erra uma vez, né? Peguei a estrada, viajei, aquela coisa toda, nada. O único problema é quando eu ia manobrar. Sabe quando você vai fazer a manobra rápido? Você vai, engata primeiro aqui, engata ré, vira pro outro lado pra fazer o 3 pontos, né? Sim. A manobra de 3 pontos. E aí, lá, quando eu ia fazer essas manobras assim, eu dava com o cotovelo na porta. Porque eu ia com a mão direita pra engatar a ré. Ao invés de pegar aqui pra engatar a ré aqui. Entendi. Entendeu? Pô,
Quantos anos tu tinha de direção já naquela época? Mas isso foi nos primeiros meses. Mas já dirigia Há muito tempo. 2005, imagino, já dirigia aí há uns 6, 7 anos. Né? Então, eu comecei a dirigir com 11 anos de idade. Ah, tá. Então ali eu já tinha uns 17, 18 anos de dirigir. Legalmente, com carteira, e né, eu tinha menos tempo, mas eu tinha uns 11 anos. Tinha 24 anos? Não, 2007... Não, 2004, 2005. Eu nasci em 76, né? Então, de carteira, anos, eu tinha 10 anos de carteira. 10 anos de carteira. Né? 10 para 11 anos de carteira. 10 anos de carteira. Mas eu já dirigia há bastante tempo. Já tinha bastante... A gente dirigia sempre, experiência. Mas era engraçado. E aí, quando eu ia passear no Brasil, eu tinha um Opala no Brasil. Certamente já estava viciado, né? Não, completamente viciado. Aí eu já tinha virado aqui com a mão esquerda, né? E aí, quando eu chegava no Brasil, né, eu tinha um Opala 86 no Brasil. Meu irmão que ficava cuidando do carro. Diplomata. 4.0? 4.1. 4.1, 6 cilindros. Isso aí, 4.1, isso aí, nossa. 2 cores e tal. Era um espetáculo o carro. Confortável pra caramba. Maravilha o carro, era muito gostoso. E aí, meu irmão cuidava dele pra mim, ficava na casa do meu tio, meu irmão que andava, cuidava, meu tio também. Tinha nome o carro, só pra eu saber? Não, eu não dava nome, não. Eu passei a dar nome esses recente agora com um rapaz que tá trabalhando comigo. A gente dá nome pra tudo, né? A gente dá nome pras caixas de charuto, a gente dá nome pros carros, pro trailer, né? A carretinha, que a gente puxa a carretinha. Falando em charuto. Pois é, falando em charuto, eu não sei, você na última vez foi tu que ofereceu, eu normalmente ofereço, o cara o cara, né, chega uma hora que o cara tem que não dá pra abusar muito, né, do nosso, né, eu tô curioso pra saber o que é isso aí. Cara, pode mostrar ali. Pode chegar mais são perto. São 2 padrões, de uma edição especial do Padrone. Eu não sei se vai conseguir pegar. Mostra que ele é mais achatadinho, né? Ele é o que eles chamam de prensado, né? É isso aí. Esse aí imaginei que fosse um momento especial, assim, né, cara? Porque molhou aí. Esse tem alguma coisa molhando aí. Aqui. Tá tranquilo. O que é que molhou aí? Não, foi o meu copo. É só o molho. É isso aí. É só enxugar aí com paninho. Então que tal? Maravilhoso. Esse é um baita de um cigarro, cara. Esse aqui, sim. Um dos meus favoritos, eu acho. Cara, esse aqui eu nunca fumei. Nunca degustei esse aqui, não. Vamos ver. Que tal? Vou cortar cheiroso. Aqui, ó. Vou cortar o meu aqui. Vou cortar aqui bem, né? Justo após pra não perder aqui, né, cara? Tira só a capinha. Nossa. Cara. Nunca decepciona esse aqui, cara. Mas como eu te disse, né? Esqueci até do que eu tava falando. Que tal? Nossa. Esse aqui tu vai gostar, cara. Esse aqui, ó. Interessante, hein? Opa. Acho que eu vou até tentar acender ele numa Yellow Flame aqui. Aí eu saí dirigindo o carro. Quando eu chegava no Brasil, aí eu comecei no Brasil, cara, a cometer uns erros, entrar meio que na contramão. Meu irmão uma vez chegou pra mim e falou assim: "Ô, Hilton, você tá ligado que você não pode virar aqui desse lado, né? Você tem que virar ali." Aí puta merda, cara, é mesmo. E eu fazia isso, quando eu ia manobrar, eu tacava o braço esquerdo na porta, porque eu já havia acostumado com a posição de dirigir lá da Inglaterra. Mas eu fazia essa transição de lado tranquilamente, tranquilo. Essa é uma curiosidade, né? Porque quando eu morei em Londres, né? Na cidade, assim, eu não precisava me deslocar com carro, então eu acabei não utilizando. Você morou em qual zona? Eu morei na zona 2 e, cara, na verdade eu morei em Bayswater, que era a zona 2, entendeu? Já era no limite da zona 1 ali, eu acho, né? Uhum. Bayswater é sul, né? Não, é downtown, assim. Tá praticamente downtown, mas é mais ao sul. Não? Não é northeast. Bah, eu menti, eu vou estar te mentindo. Eu acho que eu lembro onde é.
Cara, é perto da Mayfair, é pertinho É, de tudo, né? É aham. pertinho de tudo, né? E depois eu morei na zona 2 para 3 em Hackney. Aí sim, esse aí. Hackney era um bairro um pouco mais complicado. Mas Era mais. a experiência de tu viajar, né, nós estamos falando de viagens, né? Uhum. De tu viajar para permanecer tempo num lugar, ela é muito diferente da viagem, né, na qual tu passa 5 10 dias, né, cara? É muito diferente. Né? É muito diferente. Né? Que tipo de viagem que tu mais curte, assim? Que tipo de viagem, assim? Pensa assim nas que tu mais aproveitou, mais ficou tranquilo, mais tem o que faz para ti o que fez para ti uma viagem boa, entendeu? Difícil, hein, Jorge, essa pergunta. Eu vou rebater essa pergunta pra você também, mas. Sabe por quê? Eu não tenho muito problema é, com estilo de viagem, não. Eu curto meio que de tudo, cara. Por exemplo, eu tive viagens lá de conhecer castelo. Eu tive viagens de conhecer cidades históricas. Aí eu tive viagem de Oktoberfest, que não tem nada a ver, é só ir pra tomar cerveja. E eu nem sou um cara que toma muita cerveja, assim, eu tenho tomado cerveja, né, ultimamente, aliás, desde sempre, que eu aprendi a tomar cerveja lá na Inglaterra. Mas eu gostei muito dessa viagem da Escócia. Teve uma época também que a gente foi de novo, a gente foi em Highlands, que é perto da Escócia ali. É, a mãe da Cristiane estava com a gente, da minha esposa, né? Tava com a gente e foi muito legal essa viagem também, eu gostei bastante. Duro que a Cris, se ela andar muito, cara, o pé dela dói demais, dá umas bolhas, então é muito fininha a pele do pé dela. E aí a gente não tinha como ficar caminhando muito. Mas assim, eu tive essas coisas de caminhar, entendeu? Eu tive viagens de todo tipo. Ai, que baita esse cigarro. Nossa, muito bom. Leve. Nossa, que maravilha, hein? Então assim, eu não tenho preferência não, cara, por tipo de viagem. Por exemplo, programa. Eu acho assim, o que eu mais gosto, que me leva lá na infância, aquela coisa toda, é ir pra praia, comer um peixe. Tu foi esse ano, né, com o Spock? Nós fomos esse ano Com a família do Spock? com a família do Spock. Não, aliás, com a família do Spock não. A gente foi 2 vezes, né? 2 finais. Pra A onde? gente Pra pegou. Porto Aransas? É ali pertinho. Aham, perto de Porto É, Aransas. Surfside ali. Que é É pertinho de Porto Aransas. isso aí, tá. Né? Um pouquinho mais pra esquerda, né? Como você Aqui tá é descendo no pra lá. litoral do Um pouco Texas, mais, né? um pouco mais Litoral do Texas. perto de Houston. Uhum. E a gente foi uma semana que a gente foi, a gente convidou o Conrad com a Camila pra ir com a gente, né? Uns amigos nossos, aí eles foram. Aí numa outra, aí passou mais. Ficou uma semana, mais ou menos. Ficamos lá uma semana. Durante a semana, não nos finais de semana. Aí nós fomos depois novamente no mês seguinte, porque tem uns feriadinhos, né? Isso. E aí nós fomos no mês seguinte novamente, e aí só o Spock, porque a esposa dele estava no Brasil, os filhos estavam no Brasil. Foi só o Spock. Aí ele foi lá e encontrou com a gente lá. Certo. Então essa é uma viagem que sempre que tu faz pra cá, te remete muito assim a tua experiência no Brasil quais são as praias que, primeiro, tu morou em vários lugares do Nossa Brasil, né? Senhora. Vamos falar quais são os estados que tu moraste no Brasil? Não, peraí. Qual é o tipo de viagem Aham. que você Tu vai rebater. que você curte? Cara, assim, são muitos os tipos de viagem, porque ser casado com a Tamires tá sempre, Tamires é minha esposa, tá sempre buscando alguma coisa nova, sempre inovando, né? Eu vou te dizer das viagens que nós vamos fazer ainda, né? Nós já estamos planejando algumas viagens, né, específicas, assim, né? E, cara, nós gostamos muito de cidade, né? Principalmente porque a gente pode ir nos cafés que a gente mais gosta. Via de regra, a gente vai nesses lugares, a gente conversa com os baristas, né? A gente interage com o barista, faz uma amizade ali dentro dos cafés mesmo, né? Com pessoas que estão mais ou menos pensando como tu, então nós gostamos da urbanicidade. Uhum. Isso não significa que a gente não gosta de praia, que nós não gostamos de montanha, mas nós gostamos de... Né, eu vou lá, quero fazer um turismo de esportes, eu vou lá em todos os esportes, entendeu? Eu prefiro, digamos, a diversidade, uma viagem mais cosmopolita, assim, né? Mas tu
e nessas viagens tu descobre detalhes dentro de bairro, porque na verdade uma cidade como Nova York, por exemplo, que nós fomos esse ano, né, viajando, tu descobre que tem 30, 40 Nova Yorks ali dentro, né? Então tu explora cada uma dessas partes, mas eu acho que nós somos bem urbanos mesmo, né? É interessante isso. Eu fiz viagens assim urbanas, tipo Paris, Munique, né? Londres mesmo, né? Morava em Londres, a gente andava muito ali em Londres. Eu fiz bastante coisa urbana. A gente viajava para conhecer cidades menores, né? Dentro da Inglaterra também. A gente viajou bastante na Inglaterra, dentro em si, né? Da ilha ali, né? Daquele continente. Manchester, Liverpool, Tudo. Então a gente fez Oxford, muito. Sim, Cambridge. O que mais? Vamos lá. Aí, Newcastle. Tem várias outras cidadezinhas que a gente descobrir a cidade tal, uma cidade histórica, vamos lá ver. Pergunta, tu chegou a voar por todos os 3 ou 4 aeroportos que tem ao redor de Londres? Então, esse que a minha São irmã 4, foi buscar é de... Tem o Luton. Então, esse que ela foi me buscar era o de Luton, né? Isso. Sim, eu voei nele. O de Crawley Isso. também já voei nele, que é o que a minha irmã morava perto. O aeroporto principal de Londres, que é o Heathrow. Também quando você vai viagem internacional, por exemplo, o Brasil. Tinha mais um menor também, tu chegou a ver? É bem dentro ali nesse eu nunca voei não, mas ele é mais pra... Só título de curiosidade. Não, mas os 3 principais, aeroportos principais, sim, eu voei, porque tem voos que só vai pra Europa, só sai de tal lugar. Voos quando tem escala, que você sai daqui, por exemplo, dos Estados Unidos para ir pra lá, que tem uma escala na Europa, mas é voo internacional, pousa em Crawley, não pousa em Houston, e não pousa em Heathrow. Em Heathrow quando é voos diretos internacionais. Entendi. Entendeu? Então sim, eu utilizei os 3. Comparando aqui versus Londres. Quero só deixar claro que o podcast é meu. Entendeu? É meu. Só que ele é que é o entrevistador, né? Todas as vezes que só tá nós dois conversando, né? É só ele por que curiosidade, fica fazendo cara. as perguntas pra mim. Entendeu? O cara fica me colocando. É que o povo quer saber, na verdade, né, o que o idealizador disso aqui, né? Quem mantenha esse podcast aqui, qual é a experiência que tu tiveste, né? Mas voltando, né? Faz a pergunta de novo. Como foi a adaptação da comida? De culinária americana e inglesa, assim, sabe? Eu passava raiva, velho. Que tudo tinha que ter pimenta do reino. Eu não sei se vocês sabem. Pimenta do reino chama do reino porque é do reino inglês, entendeu? Do Reino Unido. Né? Por isso que é pimenta Veneninho branco lá, né? Porque preto, acho que tem o preto e a preta branca. Lá ela é black pepper, né? Que é pimenta preta, e white pepper, que é pimenta branca. Isso aí. Né? No Brasil a gente conhece a pimenta preta como pimenta do reino. Né? Porque foi daí que eles foram pra Índia para poder... Né? Tem aí a história, né, do mundo. Tudo, cara, lá. Igual no Brasil a gente põe alho, cebola e sal em tudo. Lá coloca-se sal e pimenta do reino em tudo. Vai fazer um macarrão. Pimenta do reino. Cara, eu tinha um ódio, bicho. Eu tinha um ódio daquilo. E eu não conseguia, entendeu? Só que aí, pra eu conseguir eliminar esse gosto da pimenta do reino, eu tinha o problema da pimenta do reino pra mim não é quando entra. É brincadeira. Não é sobre isso que eu ia falar, não. Eita! Pô! Não é não. Sabe quando a gente era criança, né, tinha mussarela? Mussarela não, é tipo um presunto, só que não é presunto, como é que é o nome? Mortadela? Mortadela. Tinha mortadela com pimenta. Sim. Né, que em fatia, né, e vem aqueles pedacinhos de pimenta, aí que você vai comer, e aí você tá comendo um misto quente, ou você tá enrolando aquilo lá num queijo, dá aquela mordida foi sorteado. Que agarra no dente, que você ficou comendo bala e deu cárie na bosta do dente, tem que fazer obturação. E aí você fica passando a língua pra poder arrancar o diacho da pimenta do dente, aquele negócio. Eu tinha ódio disso aí, por causa dessa época. Então, quando eu cheguei lá, tudo tinha essa diacho dessa mesma pimenta em todas as comidas. E aí, não dava. Né? Não dava. Entendeu?
Era isso aí então, seu Rito. Foi difícil para eu adaptar. Porém, a gente cozinhava em casa. Então a gente cozinhava comida brasileira. Ah, tinha então cozinhava. Tinha supermercado próximo. Tinha supermercado e a Cris, minha esposa, ela conseguia, cara. Ela achava o feijão, era tudo em latinha. Mas ela achava o feijão certo, que era só pegar e dar uma esquentada. Ela achava exato. Entendeu? Exato. E outra coisa, né? Quando tu viaja, cara, né, como viaja, assim, no meu caso, me mudando, e tu também, né? O meu foi muito menos tempo que tu. O tipo de viagem que tu faz depende muito de quanto tu pode gastar, do teu objetivo que tu for lá, né? Sim. Vocês estavam no budget, pelo menos nos primeiros anos, assim? Assim que a gente chegou lá, eu tenho que rebater as perguntas pra você também, né? Né? Você não falou da sua experiência com a comida, mas tudo bem. Quando a gente chegou lá, tudo era no budget mesmo. Eu lembro, eu e minha irmã, né? Eu não era casado ainda, eu tava namorando com a minha atual esposa. Eu falo atual porque pode ser que no futuro... Não, brincadeira. Ei, corta! E a gente ia no McDonald's, aí a gente comprava um cheeseburger, ela comprava um cheeseburger, a gente comprava uma coca pra dividir a coca, porque a coca vinha grande, né, pra dividir a coca. E era no budget, porque tudo era multiplicado por 5, 7, entendeu? A gente tava indo com dinheiro do Brasil. Aí quando a gente arrumou o emprego lá, até estabilizar o salário, aquela coisa toda, para daí, por exemplo, o carro, a gente não comprou o carro, porque a gente não tinha o dinheiro para comprar o carro, então a empresa de RH que contratou a gente para alocar a gente na Jaguar, nos deu um carro. Sei que no final do ano descontaram lá 3.000 e tantas libras, entendeu? Do benefício do carro. E aí eu falei, puta merda, eu falei, Camila, esse negócio vale a pena não, vamos comprar um carro pra nós. Aí no segundo ano a gente já devolveu o carro e compramos um carro usado lá pra gente. Mas é que aí pelo menos já né, tu tem crédito, já poderia comprar o carro depois de um ano também, né? Demorou um pouco esse negócio do crédito, é igual aqui nos Estados Unidos, né? É igual no Brasil também. Demora um pouco pra você construir o crédito com o banco, com as instituições financeiras, né? Porque eu me lembro, cara, que o poder de compra... Nós falamos agora de 1 para 6 e mesmo assim impacta, certo? No custo das coisas. Quando se falava 1 para 7, era uma percepção, era muito mais do que a percepção que a gente tem hoje. Era muito mais mesmo. Era proibitivo, né? As pessoas queriam muito ir para Londres, mas, cara, era tudo muito caro, né? Cara, pra tu ter uma ideia, o número 1 lá do McDonald's no Brasil custava tipo R$11,90, tá? Então lá a gente fazia esse negócio do cheeseburger e da Coca-Cola, porque eram 3 itens e cada um custava 1 libra, que dava 3 libras. Eu acho que dava 5,30 a conversão quando a gente chegou lá. Então já era mais do que um McLanche Big Mac, entendeu? A gente tava pegando aquele cheeseburgerzinho, que é o pequeno. Era só pra matar a fome mesmo, porque a gente almoçava... A gente comprava um macarrão de 70 centavos, a gente comprava um pacotinho de carne moída de 1 libra e um molho de 30 centavos. Dava 2 libras. A gente fazia o pacote de macarrão inteiro com carne moída. Então eu inclusive aprendi a fazer um macarrão com carne moída, maravilhoso. Recomendo quem quiser comer a receita que eu faço, que é macarrão com carne moída e molho de tomate, né? Então assim, com 2 libras a gente fazia lá no hostel, a gente dividia 4 pessoas, 50 centavos cada um, 50 centavos cada um, e comia todo mundo, e comia bem, comia muito. Quando falo comia bem, comia muito, entendeu? É que lá, né, para quem conhece, tem o supermercado Neto, né, tinha o Neto, a gente tinha tinha o Neto, né, tinha o alemão, que é alemão? Lidl, né? Tem aqui, inclusive, né, em Austin ou Round Rock? Acho que é Austin. Em Pflugerville. Lá. Então, tu comprava, né, lembra? Era uma porrada de fatias de queijo fatiado e era 2 libras, era uma coisa ridícula. Era muito barato. Né? A gente pra comprava... quem tá comprando lá. Né? Pra quem tá comprando lá é absurdo de barato. É absurdo de barato. Mas pra gente, a gente juntava a galera que morava junto ali, que dividia quarto e tal,
né? E comprava essas coisas assim, quando ia fazer, vamos fazer um almoço. A gente ia lá no Tesco. Isso, tinha A gente ia no Tesco, comprava. Esse é mais popular, né? O Tesco é o supermercado normal, entendeu? É o AGB deles aqui. Exatamente. Daqui. Zafre, lá do Rio Grande do Sul. Zafre, lá de Porto Alegre. É o supermercado assim que todo mundo, né, todo mundo vai. Supermercado de rede, né? Então a gente ia, comprava, porque, cara, comia todo mundo e comia bem por pouco dinheiro, entendeu? Cozinhava em casa. Então a gente saía para conhecer os lugares, levava os sanduíches tudo pronto. Quando a gente ia no Hyde Park Corner, a gente levava biscoito digestivo, né, que é aquele que esfarela, um pacote, e um sorvete de creme, de vanilla, baunilha, né, aquele sorvete de creme. No Brasil a gente chama de creme. E aí a gente, o pacote, um pote de sorvete, e cada uma colher. E aí chegava, a gente quebrava o biscoito, misturava dentro do sorvete, fazia um sorvete com crunch, né? Com uma coisinha crocante, entendeu? Era uma delícia, cara, era uma delícia. E é bacana. Tu tá falando com bastante nostalgia, assim, nessa experiência. Voltou o negócio da nostalgia. Era legal, foi uma experiência bacana. Foi uma experiência bem, bem interessante. Mas... E quando tu chegou aqui? Como é que foi a adaptação pra comer, pra comida, pra cultura? Assim, um choque cultural. Aqui não teve nada. Zero, cara. Zero. Não é porque aqui é mais parecido com o Brasil, não. Aqui é tão diferente quanto. Uhum. Só que eu já tive uma experiência. Entendi. Foi acumulada. A Cris também mudou pra lá, depois se casou, né? Mudou pra lá, morar comigo. Ela pegou as manhas. Então quando chegou aqui a gente sabia tudo. A gente ia no supermercado, sabia o que comprar. Não teve dificuldade nenhuma. A gente vê brasileiro chegando aqui passando dificuldade. Eu chego no açougueiro, converso com o açougueiro, que nunca cortou uma carne brasileira, ele tira uma picanha pra mim. Porque eu explico pra ele, ó, assim, eu sei os nomes, entendeu? Falo com o cara. Aí o cara fala assim, aí o cara traz a peça inteira pra mim e fala assim, eu quero essa pontinha aqui, ó. Aí ele vem lá e vai falar, deixa a gordura, não corta, tira a gordura. Tu acha que tu te mudou pra Austin? Qual foi a cidade dos Estados Unidos que tu primeiro? Austin? Foi direto pra Austin? Eu meio que vim direto pra cá. Tá. O intuito era ir pra Miami. Tá. Porém a gente chegou em Miami. Olha, tem que dar uma olhada nos business lá, como é que tá. Então aí eu acabei vindo pra cá. Mas não era desse tamanho a cidade, né? Cara, cresceu, mas... De quando é que chegaste aqui? 2016. 2016, né? Cresceu sim, cara. Cresceu. A cidade... Né? Eu acho que o que cresceu foi o trânsito. Isso é outra coisa, né? Assim, uma coisa é tu morar numa... Né? Uma situação é tu morar na Inglaterra, né? Tu morava na zona 1, é tudo muito urbano. E aqui, claro, claro que aqui é urbano, mas tu tem downtown e aí depois tem os subúrbios, né? E essa vida de subúrbio, tu já tinha na Inglaterra? Tu já tinha um estilo? Sim. Já tinha? Sim, na Inglaterra a gente... Quando a gente mudou lá pra Midlands, que é o interior, mesmo sendo no centro da cidade, porque era sem brincadeira, a Cris caminhava da nossa casa até o centro, entendeu? Mesmo sendo o centro, era subúrbio, entendeu? Que era pequeno. Então, sim, eu prefiro o subúrbio, né? Prefere subúrbio. A minha vida inteira a gente sempre morou afastado do grande centro, porque no Brasil os terrenos eram mais baratos, os aluguéis eram mais baratos, você morar longe do centro, se morar muito perto do centro, onde o bicho está evaporando ali o negócio, é mais caro. Tem que morar em apartamento. Essa expressão eu não conhecia. Alguém, por favor, comenta se vocês já escutaram na vida de vocês. Qual foi a expressão de novo? Evaporando. Que o bicho tá fervendo, né? Então tá evapora, né? É o fervor. Vou usar essa semana. Essa aí já sei. Pra toda a cidade que eu e a Tamires fomos, já. Ó, vamos ver qual é a cidade que o bicho tá evaporando. Cara, pode ser um bom título de livro, hein? De guia, hein? Né? Cidades onde o bicho tá evaporando. Onde o bicho evapora. Cara, não tem como entender isso se não fala a língua. Não tem como entender. Mas é isso aí. Você teve algum tipo de adaptação, cara? Cara, aqui eu já trabalho com adaptação. Parte do meu trabalho é adaptar atletas para vir aqui para os Estados Unidos, né? Então,
um dos materiais, assim, né? Não vou fazer propaganda aqui, né, meu? Não, pode fazer. Tá. Mas um dos materiais é toda a preocupação que tem com os pais e com os tenistas, todos eles são atletas tenistas, né? Então eles vêm para os Estados Unidos com bolsas, em entender quais são as dificuldades que eles enfrentam aqui, né? Porque, imagina, joga tênis no Brasil, a tendência é participar pelo menos da série da classe B, né? Uhum. E aí tu tem comida, roupa lavada, tem... Cara, não faz nada, né? Não faz nada além de estudar e jogar. Né? Uhum. E aí chega aqui, tem que lavar a própria roupa, tem que, né? Tem que entender... Que é coisa que a gente não faz no Brasil. Não, é. Porque o choque, na verdade, ele é duplo, né? Um é o choque de tu sair do âmago da tua família. Mesmo se fosse no Brasil, a pessoa ia sofrer. Mas ainda tem a questão cultural, tem a questão, né, por exemplo, dos atletas não se adaptarem à comida, não se adaptarem, sentir falta dos amigos, da família. Cara, imagina, outra mudança do high school, do colegial, eu não sei qual é o nome que se usa agora, cara. No meu tempo era segundo grau. Mas é isso aí, eu e tu, segundo grau, ninguém mais fala segundo grau, entendeu? Não é segundo grau, não. Enfim, colegial, né? Não sei, acho que isso é da minha mãe ainda. Enfim, termina o segundo grau, tá? E entra na faculdade, já é uma cultura diferente. Aí tu vai para um país que não só tu vai trocar o grau que tu tá, mas em uma outra língua, num outro método de estudo, inserido numa outra cultura, são muitos elementos, então a gente acaba lidando bastante com os efeitos, eles se repetem muitas vezes, as experiências se repetem, né? Então, como a gente já acompanhou mais de 500 pessoas, né, vindo para cá, então mais ou menos a gente já sabe quais são os níveis de dificuldade. Então eu e a Tamires escolhemos, na verdade, isso é uma coisa que eu vou... Cara, conselho, né? O cara venderia, né? Não estaria aqui com aberto, seria fechado, cobrando os OnlyFans, né? Não, mas OnlyFans de viagem, né? Cobraria... Pode dar o conselho. Não, vai tranquilo. Ele não quer dar o conselho. Não, o conselho não pode dar o conselho. Conselho não se dá. Isso aí. Se vende consultoria. É isso aí. Mas, então eles precisam, né, dessa adaptabilidade, assim, sabe? É importante eles passarem por esse processo, assim, sabe? Mas eu vou dar o conselho, então, tá? A questão é o seguinte, nós viemos pra cá, a Tamis veio em 2000, a minha esposa veio em 2015 e 17, no inverno e no outono, e eu e ela viemos 2016, 2018 na primavera e no verão, para que nós passássemos as quatro seasons aqui. A Tamis ficou 20 dias aqui nos outros anos, né? E nós ficamos 30 dias aqui. E olha, para entender, essa cidade tem a ver com a gente, entende? Tem uma cidade vibrante, tem a parte urbana. Apesar de gostar de viajar para lugares mais urbanos, assim, eu não sei se eu me sentiria bem morando numa cidade de 10, 15 milhões de habitantes. São coisas diferentes, né? Uma coisa é tu querer visitar essa cidade. Eu morei em São Paulo, 4 anos. Então, eu diria que a coisa mais importante é, se tu puderes, né, ir para uma cidade, viajar... Mais tranquilo. Vai te mudar em um ano. Fazer um teste. Faz um teste, passa um mês lá, passa 15 dias, e sabe, vai pelo menos uma ou duas vezes em lugares diferentes, em períodos diferentes, para que possa experimentar, ano após ano, né? Até porque tu vai fazer uma mudança, entende? É uma mudança drástica, né? Então a gente veio bem razoavelmente preparado, numa situação muito diferente da viagem para Londres, né? A gente veio aqui, a Tamires veio transferida, meu negócio é online, né? Então nada dificultou. Eu me lembro, a única coisa que eu tive que me adaptar é que eu trabalhava às 7 horas da manhã e tem momentos que é 4 horas, lembra que eram 4 horas no horário de verão? Ou seja, começava às 7 lá, eu tava trabalhando 13h30 da manhã aqui. Aí depois eu fui trocando, adaptando, dizendo não, né, não dá mais pra fazer isso. Mas na transição a gente tem que fazer. E cara, não adianta, por mais que tu te prepare, primeiro mês ali, primeiros meses, até tu conseguir
montar teu crédito, até tu conseguir definir para onde tu vai comprar. Imagina, tu tá trabalhando, a Tamires trabalhando, tava estudando, aí tem que comprar móveis, sabe? O começo é difícil, né? Os meus dias ali. Quando tu vem dessa forma, né? Quando vem dessa forma. A não ser que tu venha assim, ó, tudo pronto, né? Que nem o Neymar, né? Neymar foi jogar na Arábia, ganhou um avião, né? Ganhou uma casa, tem um shopping só pra ele. É diferente. Né? Aí tu te adapta rapidinho bem, né? Fazer um corte disso aí. Por quê? Pra gerar polêmica, né? Mas não é esse o objetivo? Não, bom, talvez. De qualquer forma, a gente só tem compromisso com a conversa. Exatamente, né? Aqui é... Inclusive, clica no joinha aí, manda pros amigos, pros inimigos, daquele mesmo esquema de sempre. Se você não sabe o que eu tô falando, assiste os episódios anteriores que você vai saber. Que a gente sempre faz esse comentário. A gente pode dar umas dicas também de lugares para não ir pros inimigos. A gente diz que é bom e o inimigo vai lá e vai. Aí já é consultoria. Ah, não pode estar lá. Daí já, só no OnlyFans de viagens. Aí, não, OnlyFans não, cara. A gente faz como é que é? Patreon. Cara, claro que OnlyFans os caras já pensam que é na sacanagem. Você tá louco, né? OnlyFans, os caras vão falar assim, vou ver o Wilton como ele veio ao mundo. Não, por favor, Wilton. Não, OnlyFans é pra a gente faz um Patreon. Tipo um Patreon, né? Melhor. Então, mas você falou que você mexe com a adaptação dos outros, mas e a sua adaptação? Mas isso você que começou a chegar nela agora. É bem comum, assim, como tu fala sobre o assunto o tempo inteiro, e é só sobre os Estados Unidos, então a gente estava bem inteirado de como nós íamos fazer, sabe? Transfere dinheiro, adaptação ali do celular, cara, como é que faz para ter o celular? Não, enfim, eu tô falando do dia a dia mesmo, né? Uhum. Então tu consegue antecipar muita coisa. E então nós não preferimos alugar demos muita sorte também, resolvemos alugar um apartamento durante um ano para decidir em que bairro morar, entende? Porque a gente não conhecia muitas pessoas, né? Então, muito onde tu mora também vai ditar com as pessoas com quem tu vai interagir mais, né? Agora, eu vou dar um conselho aqui também. Opa! Aí, esse é gratuito. Cobra! Não, esse é gratuito. Então não é bom. Porque eu recebi... Se é gratuito, meu? Que eu recebi esse conselho de graça também. Opa, então tá, tudo bem. Em toda cidade que você for morar, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que seja, entra lá no Facebook e coloca lá, brasileiros ou brasileiros por exemplo, brasileiro na Inglaterra, brasileiros em Londres, brasileiros em Austin, no caso aqui. Tem o grupo, né, de brasileiros. Tô limpando. O cara sujou. Ainda bem que vocês não viram que a câmera tá em mim. Tem sempre um grupo, brasileiros na cidade tal. Entra no grupo, pede para entrar lá, se o grupo for fechado, que seja, e começa a fazer perguntas. Conversar com o pessoal, pô, tem trabalho? Não tem? Eu tenho que ir aí para poder... Sempre vai ter alguém que vai ajudar. Sempre vai ter uma pessoa que é uma pessoa que é de agência de aluguel de casas, alguma coisa assim do tipo. Que aqui eles chamam de realtor. Isso. Né? Se liga nos malandros, né? Mas tem. Mas aí sempre vai ter alguém lá falando, fulano é muito bom, fulano é muito bom, fulano é muito bom. Aí o cara que tiver mais falando que fulano é muito bom, você vai lá e faz o que você só pode fazer o contrato com uma pessoa, que é uma coisa de exclusividade nos Estados Unidos, infelizmente. Você contrato não pode chegar, de exclusividade para compra de imóveis. Para compra e aluguel. Porque daí essa pessoa te ajuda. Então, e isso foi uma coisa que eu fiz. A gente, quando estava em Miami, a gente entrou no grupo e perguntou. Aí, 2 pessoas lá. Eu conversei com as 2 pessoas, só que com a primeira que eu sentei para conversar, ela pegou e me falou, olha, você tem que assinar um contrato, você não pode conversar com outra pessoa. Porque você tá preso a mim agora. Eu sou dono de arrumar uma casa para você. Do direito de procurar uma casa para você. Porque aqui não tem imobiliárias. Aqui existem pessoas... Existe imobiliárias, as pessoas trabalham para as imobiliárias. Né? Não é bem imobiliária, né? Não é bem imobiliária. Dentro do conceito que quer dizer, entendo. Então, assim, é aquela história. Então, assim, aqui não tem muito isso. Então, você faz um contrato com uma pessoa e essa pessoa te auxilia a alugar uma casa. Então, a gente fez isso. Essa pessoa deu várias dicas. A gente queria um local que tinha uma escola de nível um pouco mais elevado para nossa filha poder entrar na escola já, né, que a gente queria.
Então, foi Aqui baseado muito nisso assim, aí. né? É, Aqui muito é assim, né? Tu acaba morando em locais que, principalmente para quem tem filhos, né? Né? Porque tu acaba pagando impostos da tua casa, tu não paga a escola, mas tu paga mais, o imposto mais alto, né? De acordo com a qualidade das escolas. aonde a escola é melhor, normalmente os bairros em volta são melhores, porque as casas são um pouquinho mais caras, o imposto vai, e O imposto é mais caro a também, escola né? acaba tendo mais receita, porque tem muita doação dos pais, aí os pais também têm condições de doar para a escola. Então isso aqui é dicas de quem quer morar nos Estados Unidos. Tem gente que não tem filhos, então essas pessoas têm como morar mais barato. Se você não tem filho, não tem essa preocupação, porque você não vai estar levando o filho para a escola, então você pode morar numa vizinhança que não é tão elevada, os aluguéis vão ser 250, 300 dólares por mês mais barato, né? E com isso, você tem como juntar mais dinheiro, digamos assim, né? Então, e aí o dia que você, né, tem filhos, né, aí você vai e muda para uma região, Cara, aí você compra uma casa, porque você já juntou um dinheiro. Eu e a minha esposa demoramos acho que uns 23 segundos para nos adaptar ao supermercado aqui. Porque para nós tem... Cara, nós tínhamos lá no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, nós temos uma rede, né, que é querida do estado, querida da cidade, que é o Zafari. Em São Paulo ficou Zafari, eu acho. Tiveram que trocar o acento para virar Zafari depois. Tiveram que botar um acento no Zafari. Né? Não é? Porque o pessoal falava com... Zafari, Então nós temos uma relação, né? O Porto Alegrense tem uma relação muito forte, né? De amor e ódio com... É um esquilinho, assim, sabe? O símbolo é um esquilinho. E aqui nós temos o ADB. Então a mesma relação que nós temos lá. Então fica a menos de 1 quilômetro de casa. Nos Estados Unidos, amigo, o supermercado a menos de 1 quilômetro é muito perto. É muito perto, né? Dá pra ir de bike, né? Aqui tudo tem... Aqui, se você quiser sair de casa... 15 minutos. Caminhando até o supermercado, é capaz de não ter calçada. É verdade, De carro é 15 minutos. Né? Tudo Você tem que ir de minutos. carro. É 15 minutos. Mas olha só, pro outro lado, estacionamento gratuito. Tudo que não for, né, downtown, porque o Domain também é gratuito, né? Um shopping é um gigante. conglomerado. Um conglomerado gigante aqui da cidade. É um conglomerado de lojas. Não chega a ser um shopping center, porque ele não é um centro Pelo nosso de conceito, não é um shopping center, mas né? Não, ele é um centro de lojas, ele não é um shopping center. Centro de lojas é o que é traduzido? Na verdade, ele é um conglomerado, porque são várias ruas, né? Não, até porque tem residências também, né, para alugar. Ninguém compra lá, mas acho que, sei lá, deve ter o quê? 2.000 apartamentos ao redor, né, dos condomínios lá. Né? Porque é um conjunto de, sei lá, 8, 10 ruas que tem. Muito brasileiro mora tem lá. 3, 4 ruas assim, tem várias transversais. É um conglomeradozinho. A loja da Apple é lá, né? Tem uma loja da Apple como maior referência, eu acho, né? Mas de qualquer forma, em relação à adaptação foi essa, assim, sabe? A gente se adaptou muito fácil, assim. Nós já vínhamos nos preparando desde 2015, 2016, né? Então, nós seguíamos muito mais a política daqui, filmes, notícias, tudo, investimentos, estávamos pensando em investimentos aqui, como é que funciona aqui para tu investir. Então, nós já estávamos vivendo há muito mais tempo. Você já veio mais preparado, né? Então nós, né, outra coisa que eu ia te dizer, da primeira vez que tu foi para Inglaterra, tu também tinha um pouco da barreira da língua. Eu sou um cara que eu falo bastante. Eu fiquei 2 semanas calado. Meu Deus do céu. Não conseguia me comunicar. É muito difícil quando você não fala a língua. Você não tem lá um grupinho... E assim, eu cheguei na Inglaterra, eu e minha irmã, a gente conhecia ninguém. Ninguém. Só tinha o Orkut, não tinha Facebook. Aliás, o Facebook estava iniciando. Então, assim, não tinha ninguém, cara, ninguém. A gente foi mesmo assim, eu fui numa agência de turismo que falou assim, então, você vai na escola tal, essa agência ajudou a fazer a inscrição na escola de inglês, e aí lá na escola a gente... Quando a gente chegou nesse albergue, que lá a gente chama de hostel, né? O nome em inglês é hostel, aquele filme de terror, de suspense, e o cara sai matando o outro lá e tal. Mas quando a gente chegou lá, aí que a gente descobriu que tinha uns brasileiros lá. Aí começamos a fazer um grupinho,
Aí tinha um pessoal que falava o inglês lá, nota meia, porque o meu inglês era nota 0. Aí o cara que falava meio, nota 0,5, pô, o cara era rei pra nós. Entendeu? É parâmetro, cara, né? Pede a cerveja pra mim, cara. Puta que pariu, vou ter que pedir a cerveja pra você. Se o cara. Caralho. Não, e outra, né? Aí você fala beer, o cara fala assim, fria ou quente. Aí você, né? Já era, velho. Eu não conseguia. Entendeu? Nossa senhora, era difícil, cara. Era difícil. E o sotaque também, né? Porque tu tá acostumado a ver filmes, a escutar música. Música nem tanto, né? Porque é dos dois, mas tu tá muito mais acostumado à americanização. É verdade. Do sotaque. Em 2006 a gente visitou, a gente veio em Nova York, a gente saiu da Inglaterra e veio visitar meu primo. Cara, a gente entendia o inglês do pessoal. Americano. É. E eu fui deixar de ter dor de barriga quando meu telefone tocava na Inglaterra em 2007. 2 anos depois que eu já estava morando lá, falando inglês. Vem cá, dá pra adicionar um videozinho de 30 segundos, 20 segundos no meio do nosso podcast aqui? Quando for editar, não? Quando for editar, eu consigo adicionar. Tá, beleza. Então eu vou botar um vídeo. Vou pedir pra te botar um videozinho de. Não dá 20 segundos, tá? Menos de 15 segundos. De uma escocesa falando mal da Margaret Thatcher. Any good? Not a bit of good. Not a bit. I put a stake through her heart and garlic round her neck to make sure she never come back. Isn't that a pretty horrible thing to say when her funeral's going on right now? Too bad, too bad. É impossível. Se não, depois, claro, te acostuma, né? Com sotaque e tal, com o tempo, trabalho com isso, eu consigo entender, né? Mas, olha, aquele ali foi demais. Nem um pouco. Not a bit, not a bit. Nem um pouco. Cara, então vai um desafio aí pra todo mundo que escutar. Vamos ver. Coloca embaixo ali a legenda, o que vocês conseguirem, né, captar, tá certo? Não vale colar, né? Pô, se bem que agora, né? Capaz de pedir pro ChatGPT ali, ChatGPT falar o vídeo, né? Vale colar. Vale colar então? Vale colar então. Vai fazer o quê? É. E aí, com aquela ali não vai tem proibir, jeito. não. Se colar, não vai passar na prova. Que prova? Não tem prova nenhuma. Aqui o compromisso é com a conversa. Então, assim, escreve nos comentários aí, quem quiser comentar, que a gente vai ler. É. Mesmo que seja daqui a 2 anos. Pior viagem que tu tenha feito. Não precisa citar nomes, não precisa citar nome do lugar, né? Cara, ó, eu não vou falar. Foi uma certa praia, né? Não, eu vou falar, por exemplo, quando a minha lua de mel foi no Egito. Jesus. E Uau, que diferente, cara. Eu não recomendo o Egito pra ninguém. É por isso que eu falei diferente, eu fui muito educado. Eu não recomendo o Egito pra ninguém. O hotel que a gente ficou, maravilhoso, all inclusive. No litoral e Egito. No Mar Vermelho. Mar Vermelho, pô. Né? Não, e o pior é que você chega lá, cara, Não, é impressionante, cara. O Mar Vermelho, quando você chega lá assim, que você olha pra água, ele é da cor dos outros mares. Bah, isso aí tem que. Toda terça-feira, gente. Toda terça-feira tem isso. Toda terça-feira tem. Aqui a gente chama de Smart Ass. Então, assim, não, mas essa parte é muito boa. Mas, assim, ir no Cairo, fazer o tour lá, que os caras te colocam dentro dos ônibus, te levam nas fábricas de perfume. Cara, é uma reprimenda, entendeu? Absurda. Você não tem direito a falar nada. Você é obrigado a pegar o que os caras estão te oferecendo para beber. Se você tá fazendo keto, né, dieta cetogênica, e o cara te oferece uma Sprite, você tem que beber a porra da Sprite. Entendeu? Você é muito... Tu te sentiu oprimido. Bom, demais. Essa é a palavra. Eu recomendo o Egito, ficar lá no Egito e as pessoas ficarem onde as pessoas estão. Não precisa visitar. Isso que é né? É uma cidade turística, é um país turístico, né? Não, é muito, assim, a gente conheceu a pirâmide, lá o leão lá, na Esfinge, a gente conheceu, né? Fomos em museu, mas não vale a pena não, cara. Não vale a pena não. Eu acho que não vale a pena.
Claro que se você for com um cara que é um cara que já foi 20 vezes no Egito, ele tem a manha, não sei o que lá, pra Conhece os você entrar locais. dentro das catacumbas de não sei o que lá, beleza, você vai pagar mais caro pra ir. Agora eu fui lá, reservamos lá um hotel por 2 semanas e fomos. Mas tu viu como o tipo de viagem, a preparação para tua viagem, cara, preparação não significa que tu vai ser espartano, né? Vai acordar 6 horas todo dia, vai aproveitar, não significa que tu vai ter que, né, planejar cada momento da tua viagem, né? Até porque fica muito pesada a viagem, né? Mas é importante dar uma planejada, né? Pensar no tipo de viagem. Por exemplo, a viagem que tu faz hoje com as tuas filhas, né? É uma viagem completamente diferente. Todas as viagens que tu faz, né? A grande maioria que elas não vão juntas, tu tem que considerar. Cara, com as crianças, elas não conseguem ficar muito tempo no carro. Entendeu? Elas ficam impacientes. Eu entendo meu pai e minha mãe agora. Você culpa seus pais por tudo, né? Só que aí tu entende, Já né? dizia, né? Você culpa seus pais por tudo. Você vê como é que o cara é afinado, né? Completamente desafinado. Viu? Cada um de nós aqui demos apenas uma palhinha, né? O American Got Talent. Aí pode se preparar, né? Pro podcast, pro Batedeira Cast, né? Que aqui tem... O pessoal pode fazer aqui uma audição aqui, se prepara aqui e vai direto pro AGT. Né? Então, viajar com as crianças... É um pouco mais estressante pelo fato de que elas não conseguem, elas se cansam, elas ficam entediadas, entendeu? Então é mais difícil mesmo, sabe? Por exemplo, para ir daqui na praia são 4 horas de carro, né? Nesse litoral. E elas não conseguem, velho. Tá chegando, papai tá chegando. Are you there yet? Are you there yet? É, isso aí. É o tá chegando, entendeu? Falta 1 hora. Olha aqui, ó. Quando esse númerozinho aqui ficar faltando 1 minuto, é porque a gente tá bem pertinho. Eu falo, mas tá faltando 4 horas ainda. Eu falo, é isso aí. Pai, Vai quanto é que é contando. 1 hora? 60 minutos. Conta até 1 milhão. Que vamos ver se você tá sabendo contar até 1 milhão. Conta em inglês e depois em português, entendeu? Tem que distrair. Mas na praia, elas curtem a praia? Elas Ó. curtem a praia. A tua esposa gosta também da praia? Gosta. Gosta de praia. A Cris tem um problema que ela tem alergia a muitas coisas. Então, por exemplo, ela tem que ir pra praia e ficar lá debaixo da tenda. Se ela começa a suar, aí começa a pinicar ela e tal, aí ela tem que voltar pro ar-condicionado, entendeu? Então, assim, ela aproveita pouco. Mas ela gosta de ir por causa das crianças. As crianças brincam demais. E brincam entre as duas, com outras crianças, ou vocês... Brincam entre elas, Entre elas? brigam entre elas. Brigam. E Brincam e brigam. E às vezes acha outras criancinhas na praia ali e brinca também, entendeu? E vai. Criança faz amizade fácil, né? E, cara, não é que eu goste das viagens urbanas, que também a gente de vez em quando não faz uma viagem mais reclusa, uma viagem com a natureza, né? É que agora que eu estou me recuperando, né? Como comentei com o Hilton, né? Fiz prótese de quadril, então, cara, tô novo agora, então uma opção para mim que não existia, né? Que era de ir para uma natureza, fazer caminhadas e tal, e agora eu posso fazer, né? Agora eu posso fazer, né? Então, certamente a gente vai incluir viagens desse tipo nas nossas próximas viagens. Eu acho que o fato de você agora ter feito uma cirurgia de quadril, e você botou esse quadril que tem um aplicativo Bluetooth, né? Tem. Ele tem um botãozinho que ele aperta que ele começa a rebolar. Aí fica mais fácil para ele dançar, entendeu? Só pra cima, bola só pra cima. Tipo máscara. Não, mas eu acho que vai abrir muitas possibilidades, oportunidades, né? Porque, Caminhadas mais longas. cara, eu não podia fazer caminhadas de mais do que vinha. Eu tinha que planejar as viagens. Aí que tá. Viu como o cara pode... Planeja uma viagem, tem que parar 20 minutos. Caminha 15 minutos, 5 minutos, tem que parar. Uhum. Essas foram as minhas viagens. A última viagem que eu fui caminhando um pouco mais foi em 2008, e mesmo assim foi muito dolorido. Então e tu vai né, isso aí é até um assunto que nós podemos tratar no futuro, da relação que a gente tem com o esporte, o quanto melhora a vida. O cara descobre agora, né, mas quanto te sente melhor, né. Inclusive, né, eu quero que minha mãe viaje. Então ela já tá fazendo, já fez todos os testes, 83 anos fez teste ergométrico hoje.
Nossa, que legal. Saiu lá, ficou 5 minutinhos, não, pode sair, tá tudo bem. 83 anos, né? Então ganhou um carimbo para poder viajar. Né? Ela vai vir para cá, me visitar aqui. Acima de 80 anos, não precisa nem pedir visto nem nada. Pelo site, você só faz uma aplicação lá no site. A gente fez todo o trâmite, né, para ela, mas assim, o tipo de preparação que eu estou tendo que ter agora para trazer, porque ela nunca saiu do Brasil, né? Então o tipo de preparação, ela vai fazer uma viagem, ela quer conhecer a minha mãe americana aqui, né, em Chicago, né? Uhum. Ela quer ir à Flórida e a Illinois, né? Illinois é o estado onde a principal cidade é Chicago, né? E então ela já está já escrevi ela, uma personal trainer, uma trainer na casa dela. Olha que legal. Né? Então ela foi no psicólogo para conversar com o psicólogo, né? Nunca foi, como é que vai ser, longe de casa, imagina, uma pessoa com 83 anos que nunca viajou, cara, você tem que adaptar toda a viagem porque ela tem mais idade e porque ela nunca viajou. Uhum. Imagina o apego que ela tem com as duas cadelinhas dela, o apego que ela tem com as coisas dela, né? Mora na mesma casa que há 30 anos, eu acho, né? 40 anos na mesma casa. Então, que tipo de viagem eu tenho que fazer com a minha mãe, né? Eu falo com ela todos os dias. E também você também tem que planejar coisas onde ela também não vai se cansar demais, né? Mas é que eu já tô craque, né? Porque eu fazia atividades que eu precisava parar a cada 15 minutos. Uhum. Então a gente já sabe que vamos em tal lugar? Vamos. Tem que pensar, por exemplo, na idade dela, tem que viajar aqui pro Texas, tem que ser entre final de setembro e comecinho no máximo de novembro. Por quê? Porque daí o clima tá adequado, os lugares estão muito... Senão, agora é muito quente. Isso. E aí em dezembro é muito frio, né? Isso, então ela tem que viajar, tem que passar ali os 15, 30 dias dela adaptada. Então acho que esse é um extremo, mas é um extremo que ilustra bem, assim, né? Tem que pensar, ela não pode ficar doente, que tipo de plano de saúde nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 planos de saúde para ela. 2, né? Por quê? Porque tu precisa ter esse cuidado extra, né? Ela vai estar sempre conosco de carro, né? Ela não dirige, então ela vai estar sempre com a gente. Então a gente já sabe que o tipo de viagem que a gente tem que fazer. Mas a minha mãe com 83 anos, ela senta para fazer piquenique, entendeu? Ela não tem problema. Mas tu tem que planejar melhor. Não pode ser que nem eu e minha esposa, né? Agora em agosto, primeira semana de agosto, 116 graus, 116 Fahrenheit, nós estávamos num parque bebendo ali, debaixo das árvores, muito né? Quente. É muito quente, né? Mas a gente vai de boas, não fica muito tempo, né? Mas tu entende que cada viagem demanda, tem que ter um pouquinho de preparação, mínima. Um planejamento, né? Porque, por exemplo, tu vai comprar passagem de última hora, já era, entende? Então, isso é um tipo de planejamento. Então, a outra dica é essa, né? Cara, planeja minimamente, assim, sabe? Se tu nunca mais vai voltar a um lugar, eu até entendo tu acordar às 6 da manhã, ir pra cá e dormir à meia-noite e acordar de novo, né? Até entendo. Agora, se tu vai visitar de novo a cidade, pensa bem, o cara que mora nos Estados Unidos... Faz metade das coisas que tem pra fazer na cidade. Por exemplo, quantas vezes vai pra Miami? Eu já fui várias vezes. Várias vezes pra Miami, né? Então, tu não tem necessidade de... eu vou em todos os pontos... Todos os pontos turísticos, todas as vezes que eu for pra Miami. Pra Chicago, pra Los Angeles, já foi alguma vez? Não. Não? E Nova York? Já fui. Que aqui, né, morando aqui, cara, é tudo muito acessível, né? Uhum. O ruim de Nova York, é claro, é a acomodação, né? Que Caríssimo. 5 metros quadrados te custa $200 né? Então, por noite, né? Então é isso. Acho que tem que adaptar, né? Tem que adaptar as viagens. Cara, deixar mais interessante, né? Não se basear só no que é turístico também, né? Porque, uma das coisas de Nova York, a minha esposa nunca tinha ido para Nova York, era, ela tem um vínculo com as séries, com os livros que ela leu, a descrição da cidade, né? E uma delas era nós irmos numa deli, do lado do Central Park, que é uma deli centenária, né? E nós fomos lá, dessa deli, compramos mais ou menos o que a gente leu, o que tinha referência no livro, no seriado que ela estava vendo. E aí, cara, não vou marcar 5 atividades em Nova York, sendo que nenhuma delas vai ser melhor que nós irmos no Middles lá, sabe? Uhum.
No Middles, a gente fez uma sessão do nosso hit, nossa funcional lá. Levamos a câmera, levamos né, uma tela. Então, cara... É bacana também, né? Então, assim, essa é uma das coisas que, se você realmente vai estar planejando, eu quero ir em Nova York para ver 10 pontos turísticos, né? Ao invés de você ver os 10, o que você está falando é isso. Vê 3, 4, bem visto. Isso aí. Aproveita, senta, sabe? Conversa com as pessoas. Outra, olha só, tinha 62 lojas de café especiais para visitar só em Manhattan, sem contar, nós nem fomos, né, para Brooklyn e outros lugares, né? Então, cara, eu vou planejar em 2 lugares. Eu fui no Davidoff lá. Né? Eu fui no Davidoff e fui num café especial que eu queria provar lá. Tava em 2 lugares, né? La Cabra e um outro café que nós gostamos muito lá. Acabamos indo 3, 4 vezes, né? Esse eu recomendo, né? Para quem gosta de cafés especiais lá, de novo, só perguntar ali no pergunte ali que a gente tem tudo mapeado aqui em Austin, várias cidades, Los Angeles. De café o homem entende. A gente mapeou, né? Então, Los Angeles, Nova York, Austin, Dallas, Houston e Miami, já falei? Talvez eu tenha dito já, me repetindo. Chicago também. Mas, enfim, então nós sabemos que na próxima vez nós vamos ver Chicago, né? Seria o Broadway. Nós vamos num Off-Broadway. Na próxima a gente vai de novo, a gente vai num outro Off-Broadway. Vamos num show da Broadway, vamos num outro café, porque Nova York vai ter sempre milhares de opções, né? Sim. Mas, cara, uma de cada vez, sabe? Uma coisa de cada vez, assim, sabe? Faz uma atividade por dia que tu te dedica e o resto... Cara, a gente caminhou muito pela cidade inteira, caminhamos o tempo... Pra mim foi porque foi imediatamente quando eu ganhei alta. Eu ganhei alta um dia antes de ir pra lá. Então, cara... Tudo que eu tinha o plano A e o B, né? O B seria que eu não ia conseguir fazer. O A era poder caminhar por tudo, assim, sabe? A cidade é uma televisão aberta, assim, né? Uma internet, assim, porque tá tudo acontecendo o tempo inteiro, mas porque tu te permite. Não, eu tenho tempo para atividade. Tem gente que gosta, né, de fazer atividade ali, vai lá comprar um ticket, cara, mais de uma por dia. Eu quando viajei na Europa, né, antes de começar a trabalhar, a gente tinha uma janela muito pequena para visitar 5 países, diversos lugares em cada cidade planejada. A gente planejou muito. A gente ia para a biblioteca, que era perto do hostel onde a gente morava. Então a gente ia na biblioteca. Já virou um evento, né? A preparação vira um evento. E a gente ia lá, eu e meu amigo, planejando essa viagem. Eu falei, não, o Renato vai chegar, eu e o Fábio. E o Renato vai chegar, e daí ele vai com a gente. A gente ia pra biblioteca planejar. E eu falei, tem que ir na Itália, eu quero visitar meu tio, minha prima. Temos que ir na Suíça, vamos na casa dela lá, não ficar num tal lugar, encontrar com ela, depois na casa dos pais dela, na Itália. Aí, em tudo, né? Aí o meu amigo falava assim, Yuto, essa tua prima aqui tá ferrando com a nossa viagem. Né, ele falava que tava ferrando por quê? Porque a gente tinha que incluir, né, a cidadezinha que não tinha nada ponto turístico, tinha 3 mil habitantes na cidade, pra satisfazer que eu queria visitar. Falar, assim como ele queria ir na cidade dele lá. Guarda pra tua coleção. Vou guardar. Essa aí valeu. Nossa senhora, muito louco. Aí eu falei, não, a gente vai visitar da tua cidade lá, tem que visitar da minha cidade também. Né? Porque tem no meu passaporte italiano, que eu sou daquela cidade, né? Eu sou registrado lá na prefeitura de lá. Falei, não, eu quero conhecer. E a gente fez o estilo backpack. Então é assim, acordava 6 da manhã, ia dormir meia-noite, rodando a cidade, conhecendo, batendo foto, filmando. Eu tava com uma filmadorazinha, aquelas câmerazinhas de mão de filmar. E pra tudo quanto é lugar, filmando e registrando tudo mesmo assim. O oposto disso que você está recomendando. Quando a gente visitou esses 5 países ali na Europa, um pouco antes de eu começar a trabalhar lá com a minha irmã, que eu contei a história, né? E culminou na França, né? Então, como eu não França, ia... Paris. Como eu só ia ter 1 dia e meio em Paris,
Então a gente teve que inverter, falou, vamos no Louvre, né? E vamos fazer aquela regiãozinha em volta do Louvre ali. E aí depois eles iam passar mais 2 dias lá visitando, porque tinha separado bastante tempo de... Porque a gente planejou isso tudo antes de eu conseguir um emprego. Mas quantos dias tu tinha em cada país? Cara, era isso aí, 3, 4 dias. Mas, cara, aí... É que assim, pra ver um monte de ponto turístico. Assim, claro, na Itália a gente ficou mais tempo, porque a gente foi em Pisa, a gente foi em Roma, a gente foi em Veneza, a gente foi... em um monte de lugar. Mas tem a ver, de novo, né, o que eu tava dizendo, claro, a gente fala muito, né, da experiência da nossa, então eu vejo que nesse momento, devia ter dito isso, nesse momento, assim, vale muito mais a pena, sabe, especialmente se tu vai visitar muitas vezes... Mas é que tem outro ponto. O que você está recomendando? Quantas pessoas foram? 3. 3 pessoas, entendeu? Ou seja, mas não são 3 pessoas, né? Qual foi a última vez que tu viu essas outras 2 pessoas? Cara, desde que eu saí da Inglaterra, eu encontrei com eles, foram no meu casamento, foi convidado no meu casamento, depois nunca mais fui. Tipo, era uma experiência, de novo, é a experiência naquele momento, naquela idade, com a tua capacidade econômica. Cara, tudo estava convergindo. Eu não vou mais viajar com essas pessoas. A gente planejou a viagem para gastar, incluindo comida, passagens aéreas, trem, aluguel de carro. A gente planejou tudo antecipadamente, comparando os preços, né? Para que desse no máximo 800 libras. Meu Deus do céu. Porque era o dinheiro que o amigo meu lá, o Fábio, tinha reservado. O Renato, o pai dele tinha condição, então não importa. Tanto que lá ele pagava, não, vamos aqui, ó. Não, Renato, nós não temos essa verba aí, rapaz. E eu não trabalhava, então eu não tinha, a minha verba era porque eu já tinha trabalhado no Brasil. O Fábio, ele trabalhava nos bares. Sim, mas é foda, então é o que ele ganhou claro. de gorjeta e tal. Né? Então nós programamos uma viagem para 800 libras, incluindo passagem de avião, o táxi ou o trem para chegar no aeroporto. Tudo. Meu Deus. Tudo. Era 800. Tudo. Então, assim, as entradas dos locais, a gente sabia os preços, porque a gente pesquisou na internet. Qual o dia que é de graça? É isso aí. Tudo. Então, claro que existem fases, mas a gente fez isso, o estilo backpack, né, que a gente chama, né? A gente fez isso daí, mas eu realmente acho que o certo é você pegar, você vai para tal cidade no final de semana, você vai para tal cidade, como é fácil, tem acesso, quem está morando na Europa, né? Você vai, é igual você está morando aqui nos Estados Unidos, você vai em tal lugar, passa o final de semana, visita 2 pontos, tem 10, visita 2. Daqui a 6 meses você vai voltar lá de novo, dá um cortinho no banheiro. Sobre a experiência... Não, quem tá, por exemplo, tá ali perto, né, fazer viagem, exatamente isso. Então, assim, quando você mora perto, né, e você fala assim, tem uma oportunidade de viajar, tem 10 pontos turísticos, faz isso. Vai, viaja, visita 2, entendeu? Tu concorda que... Isso. Tem várias viagens, o cara já fez... De novo aqui, né, tu relatou viagens que tu fez mais demoradas, mais... espaçadas e outras que tu viajou com teus amigos, né? Mais na pegada puxada. Cara, são fases da vida também. Às vezes tu também não tem condições financeiras, às vezes tu tá acompanhando a família, às vezes tá acompanhando o amigo, e aí um amigo planejou a viagem, um amigo planejou a viagem, aí tu entra junto na viagem, tu encontra outros amigos no caminho, tu tem que fazer algumas outras coisas, né? Claro que o pessoal já sabe que eu e a Thames, né, a gente já seleciona os restaurantes que a gente quer com antecedência, a gente já seleciona os cafés. Então é comum, a gente tem um grupo, né, de mais ou menos uns 300 pessoas de cafés que tu escreve a frase, tu pede a cidade, eu tô lá em Limeira. O cara, vai em tal café especial, em menos de, não quero exagerar, mas 5 minutos os caras te dizem, então a gente sabe. Então pra gente... E geralmente esses cafés especiais já estão localizados nos lugares mais legais da cidade. Não significa os mais conhecidos, mas nos mais legais, nos bairros mais... Você mencionou isso, né? Você mencionou isso no episódio passado, então, sobre isso. Então, quando fomos para Munique e para Berlim, então nós, de novo, fomos pelo café e aí dali... Geralmente quando tu vai para esse café, tu caminha ao redor, pode ter certeza que o bairro vai ter um certo estilo mais parecido com o que nós queremos, né?
Então, passa perto de um parque, via de regra perto de um parque, entende? Então, o que a gente quer explorar, né? Pegar nosso café, fazer nosso piquenique, né? Então, porque a gente fica buscando também, né? Tem mais uma coisa, a gente fica buscando nas cidades grandes. Olha que a gente fica buscando os parques, a gente fica buscando as águas naturais, a gente fica buscando tudo aquilo que tem a ver com natureza. Com natureza, com o interior. Numa cidade como Nova York, né? Que tem lá o Central Park, assim, né? Que é a primeira vez que tu vê também, isso impacta muito, né? Impacta muito. E a melhor viagem pra gente... hoje tá bom o papo, né? Mas a melhor viagem de todas. Ou entre as melhores, tá? Pra não criar ciúmes aí, né? Não, é difícil, cara, porque essa viagem mesmo, que com os meus amigos que a gente fez, a gente passou perrengue. Tipo o quê? Que cara, pode ser contada, é claro. Não, tudo pode ser contado. Maravilha. Então tá. Foi uma viagem saudável, digamos assim. Nada complexo, não. Mas... Sem muitas drogas, rock and roll. Sem nada de droga. Por exemplo, o pessoal comenta que a gente foi no Oktoberfest, né, lá na Alemanha, e eu vi vídeos, né, que o pessoal comentou sobre isso. Hoje em dia o Oktoberfest é só cocaína. Sério? Pra mim, o meu imaginário nem passa pela minha cabeça. E eu não vi nada disso, cara. Nada. Na época que eu fui, não tinha nada disso. Não tinha esse negócio de nego pelado. Não tinha nada disso. Foi tudo normal. Era ir lá tomar cerveja, ver as bandas tocando, aquelas músicas. As panchinhas. Eu nem sei os nomes dos negócios, né? Mas foi só assistir a banda, assistir o desfile, né? Os caras com os barris de cerveja passando, com as roupas tradicionais. Não teve nada desse negócio de sexo, droga em rock and roll, não. Absolutamente nada. Então, sim, eu gostei muito dessa viagem, né? Foi uma viagem realmente... Agora, claro, tem outras viagens que... Bath, na Inglaterra, a gente visitou. Adorei aquela cidade também, muito legal. Eu não fui numa casa de banho lá, que tem umas piscinas, porque eu só fiquei sabendo que tinha esse negócio depois. Nossa, eu fui lá e não fui ali. Entendeu? Viu? Tu viu, cara? Esse é o tipo de coisa. Pô, se tu gosta disso, o cara tem que procurar mais disso, sabe? Só que como a gente morava na Inglaterra, era pegar o carro, 2 horinhas de viagem, tava lá, entendeu? Mas a gente planejava, porque a gente queria ficar lá 3, 4 dias, aí andando na cidade, estacionava o carro e, né, andava, aí pegava o carro e ia para outro lugar, que era um pouco mais distante, e também conhecia ao redor. Então foi muito gostoso também. Cara, eu não sei dizer, eu já viajei tanto, entendeu? Se eu for jogar lá na infância, lá, quando a gente saiu lá de Imperatriz do Maranhão, dirigindo até no Espírito Santo para encontrar com os primos. Tu lembra dessas viagens? Lembro. Meu pai botava a gente para dirigir, entendeu? Na estrada, entre um posto de polícia e outro. Isso aí no passado, né? No passado, né? Já até eu posso falar, porque já mais de 5 anos já caduca, né? Então, né? Prescreveu. Isso tem quase 30 anos. Então, mas eu sempre gostei muito de viajar com família. Essa viagem com os amigos foi uma experiência bem diferente para mim, né? Foi bem diferente. Você teve uma... Cara, muitas viagens legais assim, a viagem do Uno Mille. Cara, a gente foi eu e um amigo que é historiador, jornalista, biólogo, né? Foi meu professor de história na escola. E aí ele, tô indo pra Bahia de Uno. Eu falei, vambora. Então, Uno 95, tinha 4 aninhos o Uno, né? Opa, tava novo. Mas não tinha ar-condicionado, não tinha rádio, e era aqui na mão, né? Tudo na mão, né? Tivemos que, inclusive, né? Na ida, nós não trocamos pneu, mas na volta eu voltei pelo litoral de ônibus, né? E ele voltou, ele ficou mais tempo na Chapada da Diamantina, por aquela região Chapada lá. Diamantina, quando eu fui, adorei. As grutas. Sim. E aí ele teve que trocar pneu na volta, de tanto que gastou, né? E então essa viagem foi uma viagem, cara, às vezes, né, tu tem a experiência e durante a experiência tu acaba não aproveitando tanto
quanto tuas memórias. Coisa que eu fiz, assim, foi uma coisa incrível que eu fiz, sabe? E eu tava reclamando, hoje olhando pra trás, assim, meu Deus, eu caminhei 20 km por dia. A lembrança que a gente tem das viagens é sempre melhor do que a viagem que a gente fez. Sempre, tu acha? É porque você não guarda as coisas ruins que aconteceram. Não guarda. Você só guarda as coisas boas. Então é difícil você falar a não ser que seja uma coisa que realmente impactou demais, igual o negócio do Egito lá, que eu acho um absurdo. Uma cidade daquela, um povo daquele. Não é preconceito, não, é conceito, né? Conheço pessoas egípcias aqui e tudo e tal, são pessoas maravilhosas. Gosto demais Tu não delas. gostaste daquela experiência daquele jeito. Gostei daquele negócio lá, do jeito que de repente não era o que que tava a procurando, cultura né? De repente não era o que. De repente o teu imaginário era e tu chegou lá e te Eu decepcionou. queria uma coisa romântica, era a lua de mel. Eu queria ir lá no Red Sea, ficar no resort, entendeu? Aham. Lua de mel, só que a gente fez as viagens, né? Porque já estamos no Egito, Pô, vamos já- conhecer o Cairo, as pirâmides, vamos conhecer Tutankhamon, Esfinge. vamos conhecer, sabe, os negócios, tudo. Então, Mas é o que eu te disse, né? Aquela coisa, é tudo do purpose, né? De ter qual é o propósito da viagem, entendeu? E de repente, se tivesse 3 pessoas que tivessem ido, não é uma crítica a ti, porque eu também já fiz isso, cara. Sim, claro. As 2 viagens pro Caribe que eu fiz, eu não recomendo pra ninguém. olha só. E aí é que vai. Aqui entra mais uma, né, gente? Então, peraí que eu tenho que mudar a câmera. Vamos lá, entra mais uma. Que é o seguinte, por favor, pessoal, olha só. Se vocês forem numa viagem, tá? E não for tão boa quanto vocês disseram, não precisa ficar criando uma história pra justificar os investimentos, né? O cara, já que paguei, tô vindo aqui pro Caribe, então foi bom. Porra, então compartilha com quem tu gosta. Quem tu não gosta, tu faz isso. Pá, vai que é quente. Agora, pra quem tu gosta, seja sincero, sabe? Não precisa justificar, não precisa postar. Pode postar no Facebook, no Instagram, o que quer que seja, mas pros amigos, conta a verdade, né? Putz, olha só. Cara, a cada 30 segundos tinha alguém lá tocando no teu ombro lá. Né? Nós estávamos na Isla de Margarita. Isla Porque de Margarita. tem os caras que querem tocar os negócios. San Andrés, Isla de Margarita, nesses lugares. Os caras... Cara, chegou uma hora que nós víamos o litoral mais ou menos uns 300 metros, assim, sabe? E tu via caminhando, a cada 50, a cada 100 metros tinha um caminhando, vendendo a mesma coisa. E eles te interrompiam toda hora. Tu tá aqui e passa, pensa bem, 100 metros. O cara tá ali batendo de novo. Esse cara volta, ele já te oferece de novo. Pô, tu já falou pro cara 3 vezes que o cara foi e voltou. Que tu não. Tu agradeceu, na 10ª vez tu não aguenta mais, né? Então, né, tem muito disso, né? Então, tu vai na beira da praia também, em Fortaleza, né? Eu não lembro como uma praia um pouco mais, a Praia do Sonho, acho que é uma praia mais afastada. Cara, não tinha. Tu fica ali, a cada 30 segundos, a cada 50, sei lá, 1 minuto, tem um cara. Oferecendo salada. Então, não é o que eu quero. Aí Maravilha que a salada lá. Não, veja bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, faz parte da economia, pô, os caras fudidos, né? Então tudo bem. Mas, cara, o que tu quer? Realmente, o que tu quer com a viagem? Por exemplo, quando a gente foi na Praia da Pipa, fomos família inteira, minha irmã também, com o marido, eu com esposa, filho pequenininho, aquela coisa toda. Mas você ir no restaurante, cara, almoçar, o que tinha de mosca. Se tu tá pela natureza, tudo bem. Mas isso não é nem a natureza, né? Porque essas moscas estão ali porque tem sobra de comida, né? Cara, então, de novo, né? O que eu quero? Se eu fosse de novo pro Caribe, agora eu ia fazer uma viagem diferente, né? Eu fosse pra praia, qualquer lugar que eu for agora, eu quero tranquilidade, cara. Tu vai pagar mais pra ter essa tranquilidade. Ficou num micro apartamento em Nova York, quando a gente foi agora. Cara, porque a gente queria... Nós ficamos mais afastados, né? O Upper West Side. E, cara, é mais longe, tem que caminhar, mas vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena. Para nós, vale muito mais a pena. Do que tá lá no gargarejo, né? Tá no lá, vapor. Tá lá no vapor. Né? Então, depende muito da idade que a pessoa tá, o que a pessoa quer fazer. Como eu falei da minha mãe aí, né? Uma viagem planejada. Eu acho que essa é a mensagem, cara, de viagem. Então né? tá aí, eu acho que valeu. Muito obrigado. Bem Dá o divertido, joinha.
compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E a mensagem, o Jorge, a mensagem é o que, Jorge, então? Essa mensagem para mim, né? Para mim a mensagem é clara para viagens, né? Cara, adapta para aquilo que tu realmente quer. Esquece, né? Esquece lá que tal revista diz que tem que fazer tal coisa. Não. Seleciona o que tu gosta, o que tu quer fazer e faz o que tem vontade, aquilo que realmente tu queres fazer, tu precisa fazer, dependendo da tua idade, dependendo da tua disposição. No meu caso, né, não podia caminhar, então tinha que adaptar, mas pensa na viagem para ti, né, não para satisfazer uma revista que tu nem sabe quem é. E a minha mensagem é... Viaja. E conta aí pra gente nos comentários. Boa. Qual foi a sua melhor viagem? Qual foi a sua pior viagem? O que você recomenda? E os assuntos que você quer que a gente converse aqui. É isso aí. Esse vai ser bom. É isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu. Abraço. Até mais.